Agora, para finalizar esse conceito, quais são as considerações para os critérios de avaliação? A gente já conversou sobre muito eles, mas apenas para fechar aqui o entendimento. Localização, idade, público-alvo, surpresas jurídicas e retorno financeiro. Esses são 5 elementos que você sempre tem que manter em sua cabeça quando você estiver comprando um ativo. Claro que podem ter muitos outros, tá? Isso aqui não é uma lista exaustiva, vai sempre ter as particularidades de caso a caso, vai sempre ter as particularidades de uma devida região, da situação do empreendedor, né, do investidor, mas de forma geral, esses são 5 pontos que você precisa ter certeza que estão bem cobertos na sua análise aqui de investimento. A gente também pode incluir aqui tipo de ativo, condições de pagamento, tudo isso, mas de alguma forma ou outra ele vai entrar, tipo de pagamento vai entrar em retorno financeiro, o público-alvo vai entrar no tipo de ativo. Então, de alguma forma, esses 5 aqui abarcam tudo que a gente discutiu, mas claro, exige aqui uma análise de caso a caso. Daí, coisas que para evitar ou prestar atenção. Focar no preço. O preço não é tudo. Você comprar um imóvel barato que está cheio de pepino ali, jurídico, estrutural, vai te dar muita mais dor de cabeça do que vai te dar de retorno, e esse não é o objetivo é, de ser um investidor, né? O objetivo de ser um investidor é ter liberdade financeira e menos dor de cabeça. Você comprar um imóvel só porque ele é barato e está cheio de problema, não vai atingir esse objetivo. Custos, ter certeza que todos os seus custos estão mapeados, que tudo está na ponta do lápis e que isso entre na última caixinha aqui de retorno financeiro. O retorno financeiro é entender que os custos todos estão mapeados. Liquidez, embora seja difícil de prever, avaliar a liquidez do mercado local, tem certos momentos e certas situações onde a liquidez, apesar de ser difícil de prever, é fácil de esperar, né? É seguro esperar. Então, no sentido que, por exemplo, se você estiver em São Paulo, em um bairro bom, São Paulo é uma cidade que cresce, maior densidade populacional, polo industrial, polo educacional, dificilmente uma demanda em São Paulo vai cair drasticamente. Então, embora a liquidez não seja concreta, é, é razoável o investidor assumir que vai existir uma liquidez caso seja necessário vender um imóvel. Confiar em interlocutores, isso é um ponto extremamente importante. É, não, não é que você não pode confiar em interlocutores. Interlocutores são corretores, sites, vendedores. Não é essa questão. A questão é, escute o que eles têm que falar, aprenda o que você tem que aprender. Só que no momento que você estiver sozinho, olhe suas anotações, lembre da conversa. É sempre bom anotar essas coisas, mas lembre do que foi discutido e faça a sua própria avaliação. É, eles estão preocupados em garantir o deles, né? E que é o normal, é o mercado, cada um tem que fazer a sua própria renda e cada um tem os objetivos deles. Você tem os seus. E para você atingir os seus, você precisa ter um critério de avaliação próprio. E isso exige que você tenha ali o conhecimento, a experiência teórica para que você faça uma avaliação de um bom negócio. E por fim, juros. Faça simulações, fale com seus bancos. De novo, eles são interlocutores, tá? Então não confia tudo que eles estão falando assim, como premissa. Faça as análises e os estudos necessários. Né, aqui a gente queria introduzir algumas das principais armadilhas jurídicas. Aqui a gente não é advogado, a gente conhece os temas, mas não é nosso objetivo dar aconselhamento jurídico, não é a intenção desse slide, mas a intenção desse slide é você começar a pensar aqui em alguns temas jurídicos que são importantes na hora de uma avaliação de imóvel. Então, primeiro é pendências na matrícula, né? Qualquer ônus, penhora, hipoteca, bloqueio judicial, que pode implicar em dores de cabeça após a compra. Tá? Então, é importante sempre fazer análise da matrícula antes de comprar. Dívidas de IPTU e condomínio, muitas vezes a pessoa não tem arcado com IPTU, não tem arcado com condomínio, isso gera uma dívida em nome do imóvel. Então, é importante exigir certidões negativas de IPTU e declarações do síndico e do condomínio que está tudo quitado e pronto para fazer a compra. Construções ou reformas irregulares, isso é mais comum para casas, mas eventualmente pode ter uma situação onde o inquilino ou o proprietário anterior foi lá e fez um puxadinho que não podia ter feito, fez alguma reforma que não podia ter feito, e isso pode criar problemas jurídicos. Problemas com o vendedor, então ter certeza que o vendedor não tem nenhum processo em seu nome, dívidas em seu nome, restrições patrimoniais que podem levar a uma disputa legal futura. Tá? E contratos de compra e venda mal elaborados.
de forma geral, tudo que você viu do imóvel tem que ser ou refletido no preço ou refletido no contrato, né? Claro, uma mistura dos dois. Então, o seu contrato de compra e venda do ativo tem que mapear os riscos que eventualmente não foram alocados no preço. A melhor forma de ter essa avaliação é com a contratação de um advogado. Um advogado vai conseguir te assessorar muito bem nisso e te falar, ó, isso aqui não é muito questão de preço, é uma questão, um risco futuro, a gente tem que se proteger dessa forma, e um advogado vai conseguir te assessorar. Essas questões jurídicas também, como tudo, são muito caso a caso, então é importante você ter um advogado te acompanhando do começo ao fim desse processo de compra. Então, só para finalizar aqui o slide, faz uma diligência completa, consulte um advogado imobiliário e exija cláusulas de proteção no seu contrato. Para, por exemplo, prever penalidade de atraso na entrega, garantias jurídicas, regras para despejo, multas caso houver inadimplência e assim por em diante. E aqui, impossibilidade de transferência do imóvel, então evite situações onde você vai ter uma impossibilidade, né? Então, pendências jurídicas na escritura, no registro, custos ocultos e disputas judiciais longas e complexas, porque isso pode virar uma dor de cabeça no futuro. E o próximo módulo, a gente vai trazer aqui um estudo de caso, tá? Esse estudo de caso é um estudo de caso que a gente tem aqui de uma maneira mais completa no site da Chave Certa, bem mais extensa e bem mais aprofundada e de conteúdo intermediário para avançado, mas aqui para fins desse curso, a gente trouxe aqui alguns exemplos e partes desse estudo de caso para te mostrar como que é possível fazer um investimento imobiliário de sucesso e retorno. Tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai mostrar exatamente como um imóvel em Pinheiros, reformado, auferiu um excelente retorno para o investidor.